Oi, queridos! Vamos continuar com as nossas histórias desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada? Mas antes, como sempre, eu quero te agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E também quero pedir para você, se você vê nossos vídeos, você gosta e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilhe, para que assim a Bíblia possa chegar ao maior número possível de crianças e adolescentes. Você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. E que esse Deus maravilhoso possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e a Ele toda a honra e toda a glória sempre. Lembrando um pouquinho da nossa última história, Israel pediu um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. Queriam um rei que estivesse na frente dele, guiando eles na batalha. E nós aprendemos com aquela lição passada que Deus, Ele quer nos guiar. E é para o nosso próprio bem. Mas Israel não quis, né? Eles não quiseram Deus como seu guia. Mas na história de hoje, os amonitas, eles eram também inimigos de Israel, como os filisteus e outros que a gente já viu. Eles eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. E eles invadiram uma cidade de Israel, chamada Jabes-Gileade. E o povo de Jabes foram até os amonitas e falaram para eles que queriam fazer um acordo de paz com eles. Então eles falaram assim: olha, nós só vamos fazer um acordo com vocês se todos os homens de Jabe tiverem o olho direito furado. Que coisa triste, que maldade! Então, o povo de Jabes e Gileade, eles mandaram avisar para a nação de Israel, para as tribos de Israel, para eles virem socorrê-los. E assim a notícia se espalhou. E a notícia chegou até onde Saul morava, lá em Gibeá. Então, o povo lá de Gibeá, eles começaram a chorar com aquilo que ia acontecer com a cidade de Jabes. Saul, ele estava no campo. E quando ele chegou do campo, que ele viu o povo chorando, ele perguntou: o que é que está acontecendo? E eles contaram para Saul. A Bíblia diz que Saul não gostou nada disso. Saul, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que veio sobre Saul. E no mesmo momento, Saul convocou todo Israel, todas as tribos de Israel. Ele falou: vocês venham que a gente vai lutar contra os amonitas. Nós vamos livrar Jabes e Gileade. Vamos livrar os nossos irmãos. A notícia chegou lá em Jabes. E quando o povo de Jabes soube que Saul e o povo de Israel e as tribos de Israel iam socorrê-los, eles ficaram muito felizes. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que Saul reuniu muitos homens. Eram muitos homens. Os soldados de Israel vieram, né? E todos se juntaram, porque todos eles iriam lutar em favor de Jabes, Gileade. Eles iriam com Saul, né, lutar contra os amonitas para salvar o povo deles que estava lá sendo oprimido pelos amonitas. Já pensou? Furar o olho direito de todos os homens. Que maldade, não é? Que coisa terrível que os amonitas queriam fazer com o povo de Jabes. Mas Saul reuniu o povo e o povo cheio de coragem foram lá lutar. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que os amonitas, eles foram derrotados. Israel, com Saul, guiados por Saul, venceram aquela batalha. Deus é muito bom.
Deus está tendo misericórdia de Israel. Apesar de Israel ter rejeitado o Senhor, ter escolhido um rei, Saul foi lutar, porque o Espírito de Deus veio sobre Saul. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele tomou a decisão de juntar o povo, o exército deles de Israel, para poder vencer os amonitas. Como Deus ama Israel, né? E o povo se alegra, todos estão felizes com a grande vitória que eles haviam conseguido. Então Samuel, ele convoca todo o povo para eles irem para Gilgal. E lá Samuel vai consagrar diante do Senhor, diante de Deus, Saul como rei de Israel. E assim o povo se alegra, e a Bíblia diz que eles oferecem sacrifício ao Senhor, né? Samuel oferece diante de todo o povo sacrifício ao Senhor, e Saul, ele é consagrado diante de Deus, rei de Israel. E assim o povo se alegra e oferecem sacrifício de paz, como eu falei, fazem uma festa. Todos estão felizes com a vitória que Deus havia dado para eles, e porque agora Saul estava sendo consagrado diante de Deus, não só diante do povo, mas diante de Deus também, como o rei de Israel. E Samuel já estava velho, né? Como a gente tem visto. Então Samuel também ele vai entregar o cargo dele. Ele não vai mais ser juiz. Porque Israel já tem o seu rei para guiá-los. Eles não queriam um rei para guiá-los. Então agora não precisa mais de Samuel. Samuel fala para o povo e ele diz para eles assim: olha, eu estive com vocês desde quando eu era jovem e eu nunca fiz nada de errado. Se eu peguei alguma coisa de vocês, se eu fiz alguma coisa errada, eu quero que vocês falem diante do Senhor. E eles falaram, o povo, não, Samuel, tu nunca fez nada de errado. E Samuel disse assim para eles, olha, vocês erraram quando vocês pediram um rei. Deus sempre cuidou de vocês, desde quando Deus tirou vocês do Egito. E Samuel foi lembrando o povo, quando Deus tirou eles do Egito, que Deus cuidou deles, né? No tempo de Josué, no tempo dos juízes, Deus levantava aqueles homens para livrá-los, né? Com o poder de Deus, dar vitória para eles sobre os povos inimigos. E Samuel foi lembrando o povo, falando de tudo aquilo que Deus havia feito. Ele disse assim, mas vocês quiseram um rei, sendo que Deus era o seu rei, mas vocês rejeitaram o Senhor e quiseram um rei conforme todas as nações. Eu vou ler para vocês um versículo da palavra de Deus que diz que Deus, ele é o rei. Está em Salmo 47, 7, diz assim, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Ou seja, Deus, ele é o rei de toda a terra, de toda a criação. Cantem para ele música, louvores bonitos, louvores perfeitos, porque Deus merece, Deus deve ser honrado como um rei. Mas Israel não quis Deus, o Deus Criador, como seu rei. Sabe, Israel fez uma escolha. Eles escolheram um homem para ser o seu rei. Mas você pode também fazer essa escolha. Você pode escolher Deus, o Deus Criador, para ser o seu rei. Não como Israel fez, né? Escolhendo um rei humano, mas você pode escolher o Deus Criador, aquele que te ama,
né? A Bíblia diz que Ele ama você. E Ele ama você tanto, 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 que Ele enviou o seu Filho Jesus por você. Mas a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus. Israel pecou contra o Senhor quando escolheu um rei. Nós também pecamos contra Deus. Nós pecamos, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Fazemos coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que estamos separados, pois todos pecaram, estão destituídos. Destituído é separado, afastado, como nós temos aprendido, né? De Deus. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus, Ele derramou o sangue dele precioso na cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia diz que Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Né? Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Que grande amor esse de Deus por mim e por você. Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Você crê nesse amor de Deus por você, meu querido? Você crê que você é pecador, que Jesus morreu por você? Se você crê, você pode se ajoelhar e convidar Jesus para fazer morada dentro de você, confessando os seus pecados, se arrependendo verdadeiramente, e Ele vai fazer morada dentro de você. Deus, Ele faz isso por mim e por você, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que o amor dele é muito grande. É um amor que não tem palavra para expressar. É um amor sem igual. Um amor de tal maneira, não tem palavra que explique o grande amor de Deus. E esse Deus, Ele ama você e quer morar dentro do seu coração. Faça essa decisão hoje, né? Você não precisa nem terminar de ver o nosso vídeo. Se você sabe, você entende que você é pecador, está entendendo as histórias que a gente está contando, se ajoelhe nesse momento e peça perdão ao Senhor e peça para Ele fazer morada dentro de você. E se você já tem Jesus como Salvador, se você já o convidou, agrade-o, faça a escolha de obedecer a sua palavra. E assim, Ele não vai ser só o seu Salvador, mas Ele vai ser o seu Senhor e também o seu Rei. Então Samuel, ele falou isso para o povo. Vocês rejeitaram o Senhor, não quiseram que Deus fosse o seu Rei. E eu vou mostrar para vocês que Deus, essa decisão que vocês tomaram, a Bíblia, a palavra de Deus, meus queridos, diz que eles pecaram contra o Senhor. Eles pecaram muito. Samuel disse assim, olha, isso que vocês fizeram foi uma grande maldade. Está escrito na palavra de Deus. Deus, ele estava triste, estava zangado com o povo. Samuel disse assim, olha, eu vou pedir para Deus mandar chuva e trovão para mostrar para vocês que Deus reprovou vocês. E sabe que Deus fez isso? Deus ouviu Samuel. Samuel falava com Deus. Deus ouvia Samuel e Deus falava com Samuel. E a palavra de Deus diz que Deus mandou trovões, mandou relâmpagos. E o povo teve grande medo. Eles temeram a Deus e temeram também Samuel, porque eles viram que Deus agia, Deus falava através de Samuel. E eles falaram, Samuel, ore por nós, Samuel. Nós agora vimos que pecamos contra Deus e acrescenta esse pecado de pedirmos um rei. Ore por nós ao Senhor para que Ele nos perdoe. E Samuel disse para eles, olha, eu sempre vou orar por vocês. Não tenham medo, Deus vai cuidar de vocês. Se vocês e o seu rei obedecerem ao Senhor e forem fiéis, Deus vai estar sempre com vocês.
vai cuidar de vocês e vai estar sempre ajudando vocês. E agora, o que vocês acham? Será que Saul vai ser um bom rei? Será que Saul e o povo vai obedecer ao Senhor? Vai ouvir aquilo que Samuel está falando para eles? Ou eles vão deixar Deus de lado, como eles sempre faziam, como Samuel falou para eles? Vocês deixavam Deus, Deus ajudava vocês e vocês os deixavam o Senhor para adorar outros ídolos, deuses que não podem fazer nada por vocês. Vocês sempre desprezavam o Senhor e depois se arrependiam e Deus os ajudava. Obedeçam ao Senhor, amem ao Senhor de todo o coração e sejam fiéis, que Deus vai estar sempre com vocês. Meus queridos, seja fiel ao Senhor também. Ame ao Senhor de todo o coração. E olha, escolha Deus para ser o seu rei. E a primeira coisa que você pode fazer é obedecer a sua palavra, aceitando o seu Filho amado como Salvador. Que Ele te abençoe, meu querido. Nós amamos você, mas esse Deus grandioso que quer ser o seu rei, quer ser o seu Senhor e Salvador, te ama muito, muito, muito mais. Beijo, fiquem com Jesus. Amém.